Vamos lá. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Meu nome é Leonardo e eu vou falar um pouco sobre matrizes, os conceitos iniciais, para a gente iniciar matrizes. Porque tem ainda um conceito mais aprofundado de matriz, que trabalha com determinante e assim por diante. Depois disso, tem os sistemas lineares, que é por isso que a gente aprende sobre matrizes. Matriz é um conceito básico que precede sistemas lineares. Okay? Então vamos lá. Falando sobre matriz, matriz é um conjunto de números, é uma tabela distribuída em m linhas e n colunas. Tal que essas linhas e essas colunas são o quê? Números naturais, só que diferente do zero, ok? Então qualquer número natural menos o zero. Os naturais vocês lembram, né? 0, 1, 2 e assim vai, né? 3 infinitamente para lá. Então pode ser uma coluna por uma linha, duas linhas por uma coluna e assim vai. Ok? E com elementos que estão na linha I e coluna J. Ok? Então bem simples. Aí eu até coloquei a representação aqui. Uma matriz representada por letra maiúscula, pode ser qualquer letra, tá bom? De A, B, C, nosso alfabeto. A gente coloca aqui que essa matriz tem M linhas por N colunas, ok? Então vai ser números aqui. Por exemplo, uma matriz 2 por 3. Então a gente tem uma matriz aqui 2 por 3. Então ela tem duas linhas e três colunas. Por exemplo, eu vou poder colocar aqui 2, 6, 7, 10 e 25, por exemplo. Ok? Então essa é a matriz que tem duas linhas e três colunas. Ok? E tem os elementos aqui também. Elemento 1, o A1. E é representado por letra minúscula, pode ser qualquer letra, tá? E a gente coloca aqui que esse elemento está na linha 1, coluna 1. Por isso que está 1, 1. E assim vai infinitamente até a última linha e a última coluna aqui, que é M. Okay? Essa é a representação geral da matriz. Para a próxima, a gente precisa saber sobre a diagonal de uma matriz. É importante. Aí a diagonal, a gente tem a diagonal principal e a diagonal secundária. A diagonal principal é bem simples, é essa que corta assim, a matriz. São os elementos centrais aqui nessa diagonal. E esses elementos essa é a maneira simples de falar, mas eles são representados por aqueles elementos que estão na mesma linha e na mesma coluna. Por isso que eu coloquei aqui igual a J. Então estão na mesma linha e coluna. Então linha em coluna 1, 1, linha em coluna 2, 2, linha em coluna 3, 3 e assim vai. Pode ser infinitamente. Por isso que mas esse aqui, como é um 3 por 3, só vai por até o elemento que tem linha em coluna 3, 3. Okay? E aí a gente tem a diagonal secundária, que é essa outra diagonal aqui, com os elementos centrais diagonalmente. Aí eu coloquei aqui como eles são representados. A soma da linha e da coluna desses elementos é igual ao número total de linha e colunas mais 1. Ok? Isso é importante também porque o número total, esse n aqui de ordem, a gente só pode ter diagonais em, em matrizes que são quadradas. Até vai falar depois. Matrizes quadradas são o quê? São essas matrizes que têm o número de colunas igual ao número de linhas, ok? 3 por 3, 4 por 4, 2 por 2, 1 por 1, até... Então, as diagonais só estão presentes nessas matrizes quadradas. Ok, a gente vai encontrar também mais quadras que não são quadradas. Sei lá, 2 por 3, que não tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Ok? Bem simples essa parte de diagonal principal e secundária. Então vamos lá, aqui ó, matriz quadrada, que eu te falar. Matriz quadrada é que apresenta o número de linhas igual ao número de colunas. M igual a N, ok? A 2 por 2, B 3 por 3, podiam ser 4 por 4, ok? Essas são as matrizes quadradas. Acho que na maioria a gente trabalha até com 4 por 4, 3 por 3. Porque além disso fica muito grande, mas
essas matrizes maiores, a gente dá de trabalhar ela com um computador, né, que vai calcular pra gente. Tem E aí, a gente está trabalhando no tipo de matriz, né? Vimos a quadrática, agora a gente vai ver a identidade. A matriz identidade é aquela que apresenta a sua diagonal principal, elementos formados por 1 e todos os outros elementos são 0. Bem simples, diagonal principal, elementos são 1 e os outros elementos são 0. É isso que eu coloquei aqui, esse sistemazinho aqui, ó. Os elementos, o elemento geral ij é igual a 1 se a linha for igual à coluna. E eu até passei lá na anterior, né, que é a diagonal principal, os elementos da diagonal principal são aqueles que são a linha igual à coluna. Todos os outros elementos, onde a linha não é igual à coluna, vão ser zero. Bem simples, né? Porque a idade passa bem rápido por esses conceitos iniciais de matriz. Vamos lá, a matriz nula agora. Voltando lá, importante falar, né? Deixa eu voltar lá. A identidade aqui, ó, é representada por i, tá? E aqui eu coloquei I2, que representa que ela é de ordem 2. O que é a ordem 2? É uma matriz quadrática 2 por 2. Se fosse um I3, teria uma matriz identidade de ordem 3. Isso significa que ela é quadrática 3 por 3. Okay? I4, I5 e assim vai. Okay? Então, de forma geral, nem precisa muito escrever qual é a matriz, fazer todo esse desenho aqui que a gente faz entre colchetes e os elementos. Só de você colocar lá I3, você já sabe que é uma matriz 3 por 3, onde a diagonal principal vai ser 1 e os outros elementos vão ser 0, entendeu? Então, não precisa ficar escrevendo toda a matriz. Só por esse I3 aqui, I4, I2, você já sabe qual é a matriz, né? É diferente das outras matrizes onde você tem que colocar os elementos, porque você não sabe quais são os elementos dessa matriz. Já da identidade não, a identidade já dá de saber qual é os elementos da matriz. Okay? Vamos para a próxima aqui, que é a nula que a gente ia falar. Na lua é representada por esse Ozinho aqui, e todos os elementos são zero. Não tem muito o que falar. Posso até colocar aqui a I, J é igual a zero. Que não importa qual seja o elemento de tal linha de qual coluna, todos os elementos vão ser zero. Ok? Vamos para a próxima. Agora a gente vai trabalhar com as operações de matriz. Nas operações de matriz, a gente vai ter adição, subtração, multiplicação. Ok? Essas operações básicas. Na adição de matrizes é bem simples. Se a gente tem uma matriz A mais uma matriz B, a gente vai só somar os elementos da matriz A mais os elementos da matriz B. É bem intuitivo, né? E esses elementos vão ser iguais. Por exemplo, a gente vai somar o elemento A11 mais o elemento B1. Ok? Então a gente vai pegar esses elementos iguais e só somar, entendeu? O elemento que está na linha 1, coluna 1, mais o elemento da linha 1, coluna 1, da outra matriz. E assim soma. E outra coisa muito importante, essas duas matrizes têm que ser, como é que diz? Tem que ter a mesma linha e coluna. As duas matrizes têm que ter a mesma linha e coluna. Se você não tem a mesma quantidade de linhas e colunas, duas matrizes, não dá de somar elas. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma matriz 2 por 2, por exemplo. Deixa eu colocar aí 2, 1, 1. E eu somar com a outra matriz 3 por 2. Deixa eu colocar aqui 3, 2, 1, 4, 5, 6. Quando eu for somar os elementos dela, o que vai acontecer? Eu vou somar aqui, por exemplo, o elemento que está na linha 1, coluna 1, com o elemento da linha 1, coluna 1, ok? Eu vou fazer isso com todos. Mas quando eu chegar aqui, ó, vai sobrar esses elementos que estão na linha 3. Porque eu não tenho elementos na linha 3 na matriz anterior. Fica faltando aqui, ó. Não tem elementos na linha 3. Ou seja, a gente vai ter que somar só elementos, ou vai ter que somar matrizes que tenham a mesma quantidade de linhas e colunas. Não tem problema se elas não forem quadráticas, tá? O que importa é que elas tenham a mesma quantidade de linhas e colunas. Okay?
3 por 2 aqui, como vocês veem, é a mesma linha e coluna. E é bem intuitivo, soma elemento com elemento, ok? Então eu coloquei aqui, somei elemento com elemento, tal, e vai gerar uma matriz. Vai resultar numa matriz que tem a mesma quantidade de linhas e colunas também aqui, ó. Ok? É bem intuitivo e vai resultar numa outra matriz. A soma. Eu só coloquei aqui para vocês verem o que acontece, mas pode fazer direto, tá? 1 mais 1 menos 1, isso aqui dá 0. 2 mais 2, 4. 2 mais 0 aqui, dá 2. 3 mais, menos 2, dá 1. E faz jogo de sinal também, tá? Eu estou fazendo menos aqui, mas é porque o 2 aqui é menos, né? Então, se eu tenho 3 mais menos 2, eu sei que é 3 menos 2. Então, fica 1, bom? Não é porque esse sinal aqui que eu vou somar, entendeu? Lembra desse sinal que está aqui no menos 1 e menos 3, por exemplo. Menos 1 e menos 3 dá menos 4, tá? Sinais iguais, a gente soma e soma o sinal. É uma regrinha, mas eu não gosto de usar muito essa regrinha. Vamos adiante, para a subtração agora. Mesma coisa da adição, ok? É bem intuitivo. Tanto que eu vou fazer mais direto aqui. Em vez de somar lá, agora a gente vai subtrair, elemento por elemento. 1 menos menos 1. Aí que você tem que prestar mais no jogo sinal. Então, coloquei aqui, ó. Porque a gente está subtraindo os elementos. A gente está subtraindo 1 menos o menos 1, que é o elemento lá da segunda matriz. Aí a gente tem um jogo sinal aqui, ó, tá vendo? Tem 2 menos, 1 menos, menos 1. Aí vai ficar o quê? Menos com menos, mais. Então fica 1 mais 1, que dá 2, ok? Então preste atenção nesse jogo sinal que tá fazendo. Eu já tô fazendo direto já, mas tipo, na hora que tu for fazer direto, dá uma praticada pra você não errar esse jogo de sinal. Eu vejo muita gente que acaba errando o jogo de sinal, esquece do menos. Ele sabe que é uma subtração, mas ele esquece que lá no número tem um menos. Aí você tem que fazer um jogo de sinal com menos daquele número. Se os números que não tem menos é mais fácil, né? 2 menos 2, eu sei que dá 0. Aí 2 menos zero é o próprio 2. 3 menos 2, aí vai ficar uma soma. Vai ficar 3 mais 2 que dá 5, ok? O que? 3 menos 2, tá bom? Só se atente a isso na subtração. A soma é mais simples, né? A subtração tem esse jogo de sinal. Aí agora a gente vai para a multiplicação. Na multiplicação, a gente pode multiplicar uma matriz por um número qualquer. Um número real. Aí eu coloquei até o t aqui. Esse t pode ser qualquer número real. T pertence aos números reais. Okay? Pode ser uma fração multiplicado por sobre 2, sobre 3, pode ser uma raiz. Okay? E aí eu coloquei o exemplo aqui de o 2 multiplicando uma matriz de identidade de ordem 2. Então 2 multiplicando uma matriz 2 por 2 identidade, vai ficar o quê? A gente multiplica por cada elemento, tá bom? A gente vai multiplicar esse 2 vezes cada elemento que está lá. E vai resultar uma mesma matriz 2 por 2, tá bom? Aí a gente pega 2 vezes 1, dá 2, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2. Gera essa matriz aqui. Bem simples. Tem muito segredo não. Acho que a parte mais complicada é essa aqui. É a multiplicação de matrizes. Nela a gente já dá uma complicadinha. Tá. Quando a gente tem uma matriz vezes outra matriz, ela vai gerar uma outra matriz como resultado, certo? Que nem lá na soma. A gente somou uma matriz, mais uma matriz, deu outra matriz. Aí o que a gente tem que atentar? Essa primeira matriz que a gente vai multiplicar, ela tem que ter a quantidade de colunas igual à quantidade de linhas da outra matriz. Porque eu coloquei aqui n, n. Ou seja, tem que ter a mesma quantidade de colunas da primeira matriz, tem que ter a mesma quantidade de linhas da segunda matriz. E isso vai gerar uma matriz que tem a quantidade de linhas da primeira matriz, quantidade de linhas aqui, e vai ter a quantidade de colunas da segunda matriz. Então, quando tiver uma multiplicação lá de matriz, e você observar que não tem a mesma quantidade de linhas, de colunas e linhas das outras matrizes, já sabe que não vai dar de multiplicar, ok? Por quê? Porque a multiplicação das matrizes se dá da soma
da multiplicação de elementos de linha com os elementos de coluna da segunda matriz. A gente vai multiplicar elemento por elemento, o primeiro elemento vezes o primeiro elemento, mais o segundo elemento vezes o segundo elemento, mais o terceiro elemento vezes o terceiro elemento, ok? E linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Por isso que tem que se ter a quantidade de colunas igual a quantidade de linhas. Por exemplo, se eu tiver 4 linhas, não, vou dizer que eu vou ter 2 colunas aqui. Aí eu vou ter só 2 elementos. Vou colocar aqui em relance. Eu vou ter só 2 elementos vezes 3 elementos lá. Aí não tem como, né? Fica faltando um aqui. Eu tenho que ter 3 aqui para multiplicar com os 3 de lá. Ok? Então, 70 é isso. E isso vai gerar uma matriz que vai ter a quantidade de linhas do primeiro e a quantidade de colunas do segundo. É isso que acontece. A quantidade de linhas é 2 e a quantidade de colunas é 2, gera uma matriz 2 por 2. Okay? Então, só essa partezinha que tem que detalhar. Vai ser linha vezes coluna. Então, aí você pode fazer aqui, né? Elemento 0 vezes 1 vai dar 0, né? Mais 2 vezes menos 2 dá menos 4. E 4 vezes 0 dá 0. Então vai ficar menos 4 aqui. E aí a gente faz aqui. A linha, né? Vezes a segunda coluna também. Porque a gente tem que multiplicar a linha vezes a primeira coluna. E depois a linha vezes a segunda coluna. Deixa eu escrever aqui. A linha vezes a primeira coluna e a linha vezes a segunda coluna. E faz a mesma coisa com a segunda linha. A linha vezes a primeira coluna e a linha vezes a segunda coluna. Ok? É isso que acontece ali. A multiplicação da linha pela primeira coluna. Tá aqui. Aí a gente pega a linha vezes a primeira linha vezes a segunda coluna. Aí fica 0 vezes 3. Aí fica aqui ó, o segundo elemento. Aí depois a segunda linha aqui. 1 vezes a primeira coluna. Aí fica esse resultado aqui. Bom, e a última é a linha vezes a segunda coluna, o segundo elemento da segunda coluna. Aí é só somar aqui, somar essas multiplicações, que vai gerar uma outra matriz que vai ser a multiplicação de A vezes B. E a gente pode dizer que é uma matriz C. Uma matriz C que é igual a A vezes B. Ou deixa só A vezes B. Certo? Só se atenta a essa multiplicação que eu acho que é a parte mais complicadinha de matriz, tá? E por enquanto é isso. Como eu disse, isso aqui é um conceito inicial para sistemas lineares. A gente tem aqui, ó. Deixa eu falar aí. Vou usar essa aqui mesmo. A gente acabou de aprender a multiplicação. Aí se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, uma matriz A, B, C, D, multiplicado por uma matriz X, Y. Isso, essa multiplicação vai gerar uma matriz aqui, no valor Q e P. Okay? Importante que a quantidade de linhas dessa aqui é 2, né? E tem 2 linhas lá. E a quantidade de linhas da segunda matriz é o quê? A quantidade de colunas, desculpa. É uma, né? Então é uma coluna que vai gerar lá. Tu vê, né? Que a multiplicação está seguindo a regra de multiplicação lá que a gente acabou de aprender. Aí multiplicando essa matriz vai gerar o quê? Vai gerar uma matriz aqui, o quê? A vezes X, né? Meu Deus do céu. Deixa eu apagar isso aqui. A vezes X mais P vezes Y, né? Multiplicando a primeira linha vezes a segunda coluna. Primeira linha vezes a primeira coluna. E aqui a gente multiplica a linha vezes a coluna lá de novo. Aí fica 6x mais y, certo? Vai gerar isso aqui. E isso aqui continua igual a QP. Aí isso aqui a gente reconhece de algum lugar, né? Sistemas lineares. Aí a gente tem a forma geral de sistemas lineares o quê? De duas equações, né?
a gente tem ax, by, a forma geral, igual a q, né? E a gente tem uma segunda equação aqui, cx mais dy igual a um outro valor real p, ok? Nessa forma geral de sistemas lineares, a gente tem um número real vezes x mais um número real vezes y igual a outro número real, independente aqui, sem x nem y, ok? Nessa forma geral, é daí que a gente surge esses conceitos aqui. É tanto que no próximo conteúdo mais aprofundado de matrizes, a gente trabalha determinantes. E determinantes ajuda em sistemas lineares. Quando a gente calculou o determinante lá, a gente determina se a gente consegue encontrar algum valor resolvendo essa matriz, esse sistema ou não. Entendeu? Esse determinante vai determinar se esse sistema linear ele possui uma resposta ou não. Ou se ele possui várias respostas, porque pode ter infinitas soluções para esse sistema. E é daí que por isso que uma matriz é um conteúdo que precede sistemas lineares, que se aprende depois, tá bom? Isso foi o que eu posso passar para vocês de matrizes, os conceitos básicos. Obrigado a quem assistiu até agora. Qualquer coisa, tem várias aulas do nosso canal do YouTube. Pré-ENEM Uni. E a gente tem o Instagram também, @pre.enem.uni. E lá a gente tem os panfletos de divulgação, ok? Obrigado a todos e bons estudos.